Agora sim, pessoal, boa noite a todos, para o pessoal que se encontra em Israel, boa tarde para o pessoal do Brasil. Nós, com muita alegria, nos encontramos em mais uma segunda-feira para falar um pouco mais sobre esse nosso contato diário, permanente, e por que não dizer, a cada instante que a gente tem a oportunidade, a chance e o presente de ter em relação a Deus. Gostaria muito de agradecer a presença de todos. A gente está ao vivo tanto no Zoom quanto também no Facebook. Que Bezerra Hashem, as palavras que a gente falar aqui sirvam para dedicar para os nossos entes queridos que não se encontram mais aqui entre a gente. E por isso, como nós fazemos em todas as vezes que a gente se encontra, nós falaremos o nome de cada um deles por 1 minuto. Depois desejaremos também que cada palavra, além de elevar a alma dessas pessoas, possa servir também para a cura completa de muitas pessoas que, infelizmente, a gente escuta cada vez mais que estão precisando. A gente tem, Baruch Hashem, boas notícias por um lado e outras não muito boas, então a gente espera que tudo que a gente fizer aqui sirva para trazer para o mundo e para cada um de nós muitas notícias boas e somente saúde para todos nós, que é o que a gente precisa. Então, nós iremos fazer essa aula para elevação da alma, para Leilui Nishmat, de David ben Mordechai, de Esther bat Sara, de Yitzhak ben Aziza, de Ilana bat Simcha Rivka, de Shmuel Yitzhak ben Chaim Shimon, de Sara bat Yaakov, de Chaim ben David, de Zendla bat Chaim, de Israel Tzvi ben Yitzhak Isaac, de Latifi ben Moisés Alevi, de Avraham ben Moisés Alevi, de Heri ben Zeilich, de David Tzvi ben Yitzhak Ber, de Udel bat Yaakov Uri, Fridla bat Yehezkiel, de Esther bat Frida, de Shimon Gershon ben Chaim, de Yaakov ben Chaim, de Shimon ben Simcha Rivka, de Reuven ben Reizel, de Miriam bat Zia, de Sara bat Rachel, de Chaim Elik ben Sara Zichronam Livracha, que a alma dessas pessoas esteja ligada a Deus, esteja ligada à fonte da vida, e também para a cura completa e imediata, para o pronto restabelecimento de algumas pessoas que nós iremos citar, de Chaya Batia Bat Abrama, de Jenny Bat Sara, de Yaakov Ben Geni, de Yosef Ben Rivka Dvora, Chaim David Ben Mesodi, Batia Bat Levana, de Avraham Shmuel ben Rosa, de Elial Shaul ben Sara, Betor Shear Cholei Israel. Se alguém quiser acrescentar algum nome, por favor, me escrevam aqui, mas acredito que a gente tenha falado o nome de todas as pessoas e pedir a todos que querem participar desse nosso projeto, entrar em contato ou com a Raquel ou com a Rosane e aproveitar essa oportunidade de Beili Bat Levaná. Nós não falamos, Beili Bat Levaná. Vamos lá, pessoal. Ok, deixa eu ver aqui então só os pedidos. Daniel Beili Bat Levaná Refuah Shlema, é o quê? Só para a gente saber. Leilui Nishmat também, de Shmuel Yitzhak ben Chaim Shimon, de Moishe Zeilig ben Hanalea Cohen para Refuah Shlema, para Refuah Shlema de Gava Reize Bat Tzina e Reuven ben Yafa Ironit Bat Rachel, e para Refuah Shlema de Beili Bat Levaná. Também Bezrat Hashem, Betor Shear Cholei Israel, todos os enfermos de Am Israel e do mundo possam se recuperar em breve. E para Refuah Shlema de Rachel Naomi Bat Esther Hana. Bezrat Hashem, שתהיה לכולנו רפואה שלמה במהרה, בעזרת השם. Bom, nós vamos começar, e eu quero aproveitar, como eu estava dizendo, que nós estamos num momento muito importante dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada em relação ao aprofundamento da nossa relação yomi, ou seja, do nosso aprofundamento da nossa relação com Deus. Então, quem quiser participar desse nosso projeto, e a gente a cada 2 semanas se encontra, pode entrar em contato ou comigo, ou com a Raquel, ou com a Rosane, que se encontram aqui também,
e é para mim a oportunidade de agradecer a elas também por Leovil, por conduzir todo esse projeto aí por detrás dos bastidores, Bemet, Todar Rabá Mikol Halev, que a gente possa, obviamente, continuar crescendo cada vez mais. Eu vou fazer aqui aquele compartilhamento de tela que a gente sempre faz, porque eu acho que é importante essa visualização. Não apenas eu ficar falando, mas para a gente também poder visualizar algo aqui bem interessante. Então, com a permissão de vocês, vou colocar aqui. Se alguém só puder me dizer que se está vendo o que eu estou compartilhando, eu agradeceria. Ou pelo menos escrever. Espero que sim. Sim? Ok. Um minuto, alguém escreveu. Ok. Um minutinho para a gente. Ok, maravilha. Vamos lá, pessoal. Então, nós começamos a falar, basicamente, há 2 semanas atrás, sobre a ideia das Birkot HaShachar. A ideia das Birkot HaShachar, que, como nós falamos anteriormente, tem uma ligação muito grande com alguns pontos fundamentais da nossa essência. Nós não voltaremos o que nós falamos na aula anterior, obviamente, mas a gente principalmente trouxe aqui motivações, energias que nós recebemos quando nos conectamos com essa parte tão importante que abre a nossa manhã, que são as Birkot HaShachar, as bênçãos da manhã. Nós falamos principalmente sobre as 4 primeiras, e só para lembrar, nós estamos seguindo de acordo com o costume Ashkenazi, ok? Porque de acordo com o costume Sefaradi, as primeiras bênçãos que a gente falou, elas são feitas ao final, ok? Mas, de qualquer forma, é exatamente tudo direitinho, não tem qualquer tipo de problema em relação a isso, em relação à ordem. O importante é a gente realmente conseguir fazer o que a gente está fazendo, estudar e etc. Então, se é assim, pessoal, eu já quero entrar com vocês, porque a gente tem muita coisa realmente hoje para ver, e eu espero que o tempo permita a gente continuar e terminar essa parte que, para mim, como vocês podem ter visto nos nossos flyers, que inclusive fazer aqui uma propaganda, nossa querida Rosane Hani que faz. Então, agradecer também mais uma vez. Não se faz de desentendida, Hani, que é isso? Óbvio que sim. Mas vocês podem ter visto que a gente fez questão de colocar que essa parte dessa nossa comunicação é uma energia, é uma motivação, é como uma vitamina que a gente recebe todos os dias de manhã. Nós já falamos sobre a primeira parte e agora a gente vai começar a entrar. Nós falamos da questão da primeira bênção, a questão do galo, do discernimento que a gente tem. Falamos das 3 outras que a gente agradece pelo que a gente não é. Explicamos também porque, se você perdeu, não tem problema nenhum, é só olhar a aula anterior. Mas agora a gente vai começar com uma brachá que, particularmente, ela tem que ter uma importância muito, muito forte na nossa vida. Estão perguntando aqui se as aulas estão no YouTube. Sim, as aulas se encontram no YouTube, no meu canal, Fábio Erles, com acento agudo no A, ou também no Facebook. É só ficarem realmente à vontade e explorarem. E, obviamente, quem quiser curtir também pode ficar 100% à vontade. A gente, obviamente, agradece. Pessoal, a quinta bênção, ela fala algo sensacional. A quinta bênção, como nós sempre falamos, a estrutura da brachá é sempre a mesma. Começa com Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam. Se você está com o seu sidur, vale muito a pena pegar ele e abrir, para que, se você quiser anotar, para você também conseguir observar, além do PowerPoint que aqui eu preparei com muito carinho para vocês. Nós sempre falamos, bendito és você, ou seja, que está aqui próximo a cada um de nós. Hashem, o nome de Adnut, como nós falamos, o A e depois Donai, que significa que Deus ele foi, é e será sempre ao mesmo tempo. Elokeinu melech haolam, que é o nosso Deus, que é o Rei do mundo. E agora a gente agradece, pessoal, Pokeach Ivrim. Parece uma brachá, parece uma bênção muito trivial. Parece algo muito comum. Parece algo muito normal a gente, todos os dias, conseguir abrir os nossos olhos. Mas eu quero falar para vocês que não tem nada de normal nisso. A gente, nessa brachá, a gente agradece a Deus
que ele, além de ter feito tudo aquilo que a gente já falou, de ter devolvido a nossa alma em particular, que tem uma missão nesse mundo para o nosso corpo, que nós já fizemos isso antes no Moderni. Além disso, pessoal, nós agradecemos porque temos o mérito de abrir os nossos olhos. Deus, você deu para o meu corpo a possibilidade, você fez tudo de uma maneira tão perfeita que eu consegui abrir os olhos para mais um dia. E aqui a gente tem um duplo significado nessa ideia da visão, pessoal. Porque é óbvio que a gente agradece, que a gente, graças a Deus, tem a possibilidade de enxergar. Mesmo que pela Allahá, uma pessoa lo aleino, que tem algum problema na visão e não tem condições de enxergar, ela também faz essa brachá. Por quê? Olha que coisa linda que a Gemara, que a Torá oral, ela responde. Porque, você não agradece só por você. Como a gente vai ver bem mais adiante, nós sempre fazemos a nossa tefilá no berabim, no plural. Nunca apenas para mim. Nunca de maneira egocêntrica. Sempre nós. Sempre para o outro também. Ao ponto que o próprio Talmud fala que a pessoa que pede algo para o seu amigo e ele também precisa daquilo, por mais que ele não fez nenhum pedido para ele, ele só pensou no outro, está escrito na Gemara, na Anet Hilá. Ele vai ser atendido primeiro. Por quê? Por um motivo muito simples. Porque você não foi egocêntrico. Então, aqui também, nessa brachá que a gente pede, a gente agradece a Deus por abrir os nossos olhos. Tem o abrir os nossos olhos de maneira individual. Eu, Fábio, todos os dias, graças a Deus, eu abro os meus olhos e por isso eu agradeço. Lembre, pessoal, o agradecimento tem a ver com a nossa essência, tem a ver com Yehudá. Nós falamos isso na aula passada, ok? Mas, além disso, eu também agradeço que o mundo pode enxergar. Eu também agradeço a ideia de que as pessoas no mundo também podem abrir os seus olhos e enxergar. Esse é o lado que a gente chama físico. Por outro lado, e aqui vem o segundo ponto que eu quero tratar com vocês, também no Talmud, ele escreve algo muito interessante no Tratado de Brachot, no primeiro tratado que a gente tem da Torá oral. Ele escreve que durante a noite, no final das contas, pessoal, a gente não faz a menor ideia do que acontece, nem com a nossa alma, nem com o nosso corpo durante a noite. Por isso que o Talmud escreve, na noite todas as pessoas são, quando eles dormem, eles são como cegos. Porque eles não sabem o que aconteceu de verdade. Então, quando você volta a enxergar, quando você volta a ter consciência de quem é você mais uma vez, você volta a ter consciência da sua missão, do que você veio para o mundo para fazer, fala o Talmud, você tem que agradecer que Deus ele abriu os seus olhos, que você tem a chance de enxergar. E aqui a gente fala da parte física, enxergar de uma maneira física, mas, pessoal, o profeta Isaías, ele traz uma lição muito grande para a gente em relação à pessoa que ela é a verdadeira sábia. Uma pessoa que ela é sábia de verdade não é aquela pessoa que ela enxerga o que está apenas diante dos seus olhos. Isso por si só temos e devemos que agradecer. Mas o verdadeiro é aquele que consegue sair um pouquinho, olhar o mundo um pouco com aquele zoom out, que a gente consegue olhar à distância. A gente consegue olhar um pouco mais para frente. A gente não olha só o hoje e o amanhã. A gente programa. A gente tem a chance de olhar para frente na nossa vida. Isso também está dentro dessa brachá impressionante que a gente faz. E o último ponto que eu queria falar com vocês é em relação a Bereshit. Pessoal, Bereshit, como eu já falei para vocês, Gênesis, realmente não tem livro para descobrir toda a essência do homem, do mundo, do que esse livro. Tem que ser estudado, não apenas lido, tem que ser estudado. Mas lá em Bereshit, na famosíssima história de Adão e Havá, todos nós sabemos o que aconteceu.
Deus ele fala para eles, Mikol aetzagan tochal, vocês podem comer de todas as árvores, mas a árvore que está no meio, não comam. Todo mundo sabe o que aconteceu. Veio a Nahash, veio a cobra, convenceu a mulher convenceu o homem, e de repente o que aconteceu, pessoal? Quando eles comeram, a Torá conta para a gente o passuco que está aqui na nossa apresentação. Vatipakarna einei sheneihem, e se abriram, mesma palavra de pokeach, lifkoach, uma pessoa piquer, uma pessoa que ela consegue observar as coisas, e abriram os seus olhos, veiadu ki erumim em. E de repente, eles perceberam que eles estavam sem roupa. Eles estavam como eles vieram ao mundo. E nós conhecemos a famosa ideia de que, olha, eles já estavam sem roupa antes. O que aconteceu agora, que agora eles conseguem ter ideia de que eles estão sem roupa? Porque eles têm vergonha e se escondem. Ao ponto que Deus vem para ele e fala, Adão, cadê você? Aí Adão fala para Deus, olha, tem um problema. Eu percebi que eu estou sem roupa, não tem honra isso com você. Aí ele falou, como você sabe isso? Será que da árvore que eu te mandei não comer, você comeu? E aí começa todo um diálogo que Deus dá para Adão, no final das contas, não é aula sobre isso, mas Deus dá para Adão a chance de fazer tshuva. Ele fala, cadê você? Eu esperava que você estivesse aqui. Eu te fiz um pedido e você caiu. Mas aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa. A pessoa, porque a Rivrim significa estar aberto a uma nova realidade. Agora, você está conectado a uma nova realidade. O novo dia na sua vida, além de ser uma oportunidade, é também uma realidade nova para você enfrentar. Adão e Havá foi isso. Eles já estavam da mesma maneira, eles já estavam sem roupa antes do pecado. Mas o pecado fez eles abrirem os olhos. Abrirem os olhos nesse ponto, obviamente, negativo, porque entrou dentro deles o mau instinto, e eles começaram a entender a diferença entre o bem e o mal, tudo que a gente sofre como consequência até os dias de hoje, mas eles eram os mesmos, mas numa nova realidade. Exatamente isso acontece com a gente. Esse é a brachá do Poker Hivrim. Uma brachá linda que a gente tem que se concentrar e tem que fazer com toda a kavaná, pessoal. No final das contas, além da base que a gente tem nas brachot, são duas palavras. Mas duas palavras que querem dizer muita coisa para a nossa vida. Vamos adiante. A sexta e a sétima brachot, pessoal. Então, na sexta brachá, nós falamos para Deus, Malbish Arumim. Malbish Arumim, pessoal, a grande tradução é que Deus, ele malbish, o lovesh, ele veste Arumim, quem está desnudo, quem está sem roupa. E aqui é interessante que a Gemara fala que quando não existia ainda o Sidur, e a gente já falou sobre isso naquela primeira aula que a gente trouxe, o histórico do Sidur, a Gemara fala que a pessoa, quando ela fosse vestir uma roupa, ela deveria recitar essa brachá. Agora, pessoal, eu pergunto a vocês. Você abre o armário da sua casa. Você não sabe nem por onde começar a escolher a sua roupa, não é verdade? Você não sabe com qual calça você vai combinar a blusa, ou com qual saia você vai combinar aquele sapato, e quando tem que botar casaco, isso, e qual bota, e bota aquele, bota... No final das contas, a gente não percebe que hoje em dia a gente vive num mundo de shefa, um mundo de abundância, um mundo que a gente tem muito mais do que a gente precisa. Então, nesse ponto, pessoal, a gente tem que agradecer por ter roupas para vestir. No sentido literal dessa brachá. Ah, mas como pode? Como pode? Agora, aqui em Israel está inverno. Apesar de que está um inverno bem tranquilo, digamos assim, não está tão frio como outros anos. Você tem que vestir. Você sai na rua, você coloca um casaco, você coloca uma jaqueta. Tem gente que, se precisasse sair, nunca ia conseguir fazer isso. Eu quero contar para vocês uma história, em 2 minutos, sobre essa ideia do que é sentir.
Vocês sabem que é uma história verdadeira, eu me esqueci, obviamente, o nome das pessoas, mas uma história que aconteceu na Europa, inverno europeu, muito, muito frio, e veio um senhor e ele foi pedir para um milionário dinheiro para sua instituição que tratava de crianças carentes. Ele chega na porta do senhor congelado. Ele tinha as suas roupas, mas ele estava completamente congelado. E aquele senhor abre a porta, ele está com uma roupa normal, está dentro da sua casa, está tudo quentinho, está tudo ótimo. E aquele homem fala, por favor, entra na minha casa. Ele fala, não, você pode sair um minutinho, por favor? Ele sai, ele fica um minuto lá fora, e ele pergunta, mas o que você quer falar? Ele falou, o que você está achando do inverno? O que você está achando disso, daquilo? Ele falou, ele começa a tremer, porque além de ele não estar com roupa apropriada, ele está fora de casa, ele estava no quentinho, devia estar lá nos seus 22, 23, 25 graus. Agora ele foi para menos 6 graus. O que acontece? Ele fala, eu não estou aguentando, eu preciso entrar. Eles entram e ele fala, mas o que você queria falar comigo? Ele falou, agora eu posso falar com você o motivo de eu ter vindo aqui. Porque eu queria que você sentisse um pouco o que é não ter roupa no inverno da Europa. Se eu te pedisse dinheiro para essas crianças que não têm o que vestir, e você está dentro da sua casa, no quentinho, você podia amolecer o coração, mas não ia ser igual quando você sente de verdade aquilo. E, pessoal, essa é uma brachá muito difícil, porque é uma brachá que a gente vive em abundância, como eu falei. É muito difícil a gente sentir, eu não tenho o que vestir. Mas saibam, tem pessoas que não têm o que vestir. Tem pessoas que passam frio. Vocês conseguem imaginar algo assim? Tem pessoas que no calor de 40 graus, 45 graus, não tem também como, não tem ar-condicionado na sua... Então, de alguma maneira, é você agradecer a Deus por ter roupas para vestir. Ele vestiu você. Você foi lá, você comprou, você trabalhou, você recebeu o seu dinheiro. Mas no final das contas, pessoal, ter o que vestir é também simplesmente um motivo para agradecer. A sétima brachá, nós falamos sobre um assunto muito interessante. Mais uma vez, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam matir asurim. Em outras palavras, que Deus, ele matir, ele dá liberdade para quem está prisioneiro. Ele liberta os prisioneiros. Nós falamos um pouquinho sobre essa ideia de liberdade quando falamos da brachá Shelo asani aved ou Shelo asani shivcha, que Deus não nos fez escravos. A gente falou um pouquinho dessa ideia, mas é muito interessante, pessoal, que também a Gemara ela fala, olha, eu não estou falando agora da liberdade nem física nem espiritual por si só, que isso a gente já falou lá atrás, mas o Talmud fala, você se levantou, você sentou na cama, fez moderni, naquela época que não tinha o sidur, o Talmud fala, quando você conseguir sentar, quando você conseguir caminhar, você tem que fazer essa brachá. Por quê? Porque fala Gemara que durante a noite, além que a gente era como cego, como a gente já viu na quinta bênção, nós também éramos como prisioneiros. Os nossos órgãos, eles estão presos durante a noite. E agora, a gente pode mexer eles, não só de uma maneira deliberada, mas a gente também pode mexer todos os nossos órgãos conscientemente. À noite, a gente se mexe. Tem gente que se mexe mais, tem gente que se mexe menos, mas no final das contas, e é isso que é interessante, pessoal, para a gente saber, no final das contas, você agradece a Deus porque você tem controle sobre os seus órgãos. Quando o seu órgão, quando a sua consciência, fala para as suas pernas se levantarem, você tem essa capacidade. Quando você quer agora dizer algo e levantar as mãos, você tem essa capacidade. Tem que agradecer por isso. Não preciso dizer a vocês o outro lado da moeda, pessoal. Outras pessoas, infelizmente, não têm essa possibilidade, essa chance na vida. Então, a gente vê que, por um lado, são brachot, são bênçãos muito rotineiras, bênçãos muito do nosso dia a dia, mas elas têm uma influência em tudo que a gente faz, em tudo que a gente tem. E por isso que a gente tem que se concentrar e agradecer. Não fazer cada uma em um segundo. Você tem que ler a shkia, pessoal, nessas brachot.
Você tem que investir nessas brachot. Existe uma regra, isso é muito importante falar para vocês. Dentro do assunto do mundo chamado Tefilá, existe uma regra que ela vale para quando uma pessoa ela está rezando com minyan. Quando ela está fazendo a sua Tefilá com minyan, com 10 homens pelo menos, mas eu não tenho dúvida que ela vale para tudo, mesmo se você está dentro da sua casa. Ou se você está também na sinagoga, mas não está com minyan. A regra é a seguinte, pessoal. É muito mais importante, prestem atenção porque tem um ponto muito importante aqui. É muito mais importante pouca tefilá, ou seja, pouca parte com muita kavaná, com muita intenção, entendendo, compreendendo, refletindo, do que você fazer tudo de uma forma completamente descontrolada e descompensada, que no final das contas você fecha o sidur e você fala, opa, eu sou o mesmo do que eu acabei de começar. Se você é o mesmo, significa que tem alguma coisa errada. Então, é melhor você fazer menos com kavaná do que fazer muito sem kavaná nenhuma. Falamos sobre isso também nos encontros anteriores, de como a intenção ela é a alma da tefilá, o nosso coração. Falamos bastante sobre isso. Obviamente, a gente não vai voltar, mas nesse ponto, pessoal, você precisa, eu diria, não só fundamentar essas brachot, mas você precisa investir nessas brachot. Elas são a sua energia. Elas são a sua vitamina. E no final das contas, é um agradecimento geral para tantas coisas que a gente tem. Tantas coisas que talvez sozinhos nós não conseguiríamos. Vem os nossos sábios e colocar nas Birkot HaShachar para a gente poder se elevar. Para a gente poder se comunicar, para a gente poder voltar, como nós falamos, à nossa essência. Passando adiante, pessoal, oitava e nona bênçãos. Vamos lá. São também brachot muito interessantes. A oitava, nós falamos para Deus, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam zokef kefufim. Você fala para Deus, Deus, obrigado que você ergueu as pessoas que estavam kefufim, que estavam abatidas, que estavam assim meio curvadas. Ou seja, pessoal, o que acontece aqui? A gente tem, mais uma vez, quando a gente se levanta, a gente está erguido. A gente está pronto. A gente está querendo começar algo. A gente está indo para uma determinada finalidade na nossa vida. Então, a Gemara, o Talmud, ele fala que quando você está erguido, quando você está de pé, ok? Você faz essa brachá. Por quê? Assim fala no Talmud, quando não tinha a organização do nosso Sidur, porque durante a noite, pessoal, o que aconteceu com o nosso corpo? A gente estava retraído. É a mesma coisa que aconteceu com os nossos órgãos, que a gente não tem um controle, que a gente é como prisioneiro. Durante a noite a gente está assim. Agora, você tem controle também sobre o seu corpo. Deus, ele não só ergue os abatidos no sentido de levantar as pessoas que muitas vezes estão um pouco para baixo. Pessoas que muitas vezes estão tristes, estão um pouco deprimidas, pessoal. A força que a gente tem que buscar é em Hashem. Para você se erguer, você tem que pedir. Para você se erguer, para Deus erguer quem está caído, depende só de você. Só de você reconhecer de onde vem tudo. Só de você reconhecer quem é o Baruch. Quem é esse bendito que é Deus? É a fonte de tudo. Você quer se levantar? Você quer crescer? Depende dele e depende de você. Mas como nós falamos, nós precisamos pedir ajuda de Hashem para tudo que a gente tenha na nossa vida. Tudo que a gente precise, da coisa mais insignificante para a gente, ou que a gente acha que é insignificante para Deus, até os nossos maiores sonhos, as maiores conquistas e os maiores desejos da nossa vida, pessoal. Então, Deus, Zokif Kefufim, ele ergue a gente, né? O corpo de noite está retraído e agora a gente tem a liberdade sobre o nosso corpo também, mas, por outro lado, ele faz a gente levantar todo dia. Ele faz a gente caminhar, ele faz a gente progredir. E agora é a hora de você tomar a decisão correta na sua vida. Ele escolheu você, não esquece de escolher ele também, dia a dia. E aí a gente passa para a nona brachá.
Quando nós falamos Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Roká Haaretz Alamayim, pessoal. Tradução, que Deus ele estende a terra sobre as águas. Ou seja, aqui tem uma ideia muito interessante, pessoal. O Talmud fala, se a gente for parar para pensar em relação a peso, o Talmud fala que a água é mais leve do que a terra. E aqui, Deus ele faz um milagre. Qual milagre que ele faz? Ele estende a terra, que como nós falamos, é mais pesada, sobre as águas. Ok? Tem que entender um pouco aqui, tem muitos comentaristas interessantes, mas aqui é mais um milagre da criação de Deus que a gente faz, ok? E isso a gente faz quando? Quando a gente consegue colocar os pés no chão. Né? Que você, é como se Deus está estendendo o tapete do mundo só para você. E aqui, pessoal, essa palavra roká, a gente pode entender ela como um achatamento. Ou seja, a ideia de se alongar, ou seja, Deus, de alguma forma, a gente tem que pensar nessa brachá, pessoal, que além de todos os milagres que ele faz, que ele estende a terra sobre as águas, ele também estende a terra para você passar no tapete vermelho. O nome desse tapete vermelho é mundo. O nome desse tapete vermelho é a sua vida, é a sua rotina, é o seu trabalho, são as pessoas que você pode influenciar. Deus ele estica esse tapete vermelho para você, vai! É exatamente isso, por isso que a Gemara fala, quando você colocar os pés no chão, não para, vai, segue adiante, segue firme. Essa é a brachá de Roká Haaretz Alamayim. A 10ª e a 11ª. Nós falamos, mais uma vez, o início, e falamos a Mechin Mitzaadei Gaver. A Mechin Mitzaadei Gaver, nós podemos traduzir que Deus, ele dirige, né? Ele prepara os passos do ser humano. Ok? Mais uma vez, aqui também existe um agradecimento pessoal e existe um agradecimento também em relação ao mundo. Nós temos que agradecer que temos a chance, a possibilidade e o milagre de andar, pessoal, de caminhar. E aqui tem o caminhar, como nós falamos, físico, de Baruch Hashem termos a chance de caminhar, mas a gente tem uma outra ideia aqui também. Você pede para que Deus ele caminhe com você. Aqui também é o ponto de você falar, Deus, nessa estrada da vida tão difícil, nessa rotina, nessa sociedade tão difícil que eu vivo, eu preciso que você esteja comigo. Eu preciso que você me ajude a caminhar da maneira correta. Sabe aquele famoso exemplo que todos vocês já devem ter ouvido falar, do pai e do filho, que eles estão andando juntos e, de repente, o filho ele vira para o pai e fala, pai, estou muito cansado, você pode me carregar no colo? E o pai, com toda a energia, com toda a força, né? Aquela força que os pais têm não sei de onde, muitas vezes, ele pega o filho, coloca o filho no ombro, e ele vai andando, vem andando, e de repente o filho fala, pai, o filho olha para frente, coitado, é uma criança, pai, cadê você? E o filho, de alguma maneira, por ser criança, esquece que quem está carregando ele é o pai. E que se não fosse pelo pai, ele não conseguiria caminhar. Ele só consegue olhar muitas vezes para frente, e onde é que o pai está? O pai está carregando ele. O pai está segurando ele. Nós lemos na porção da semana que passou, na Parashat Yitro, que Deus, além dos 10 mandamentos que ele nos deu, o que ele fala? Ele fala que ele vai levar o nosso povo como as águias carregam os seus filhos. Al-Kanfei Nesharim. E o Rashi, muito famoso, ele explica exatamente isso que a gente está falando. Ele diz que os animais normalmente carregam os filhos para baixo. Só que a águia, como ela voa muito alto, ela tem medo que o que aconteça? Ela tem medo que o perigo venha de baixo para cima. Então ela coloca onde? Sobre as suas asas. E é exatamente isso que Deus faz com a gente, pessoal. A Mechin Mitzadei Gaver. Não podemos esquecer, quando você achar que você está sozinho, quando você achar se sentir um pouco sozinho na sua vida, em relação a Deus,
Em relação às pessoas, não esquece. Ele está te carregando no colo. Deus está andando com você al kanfei nesharim, sobre as suas asas. A gente só tem que muitas vezes olhar, observar e não esquecer disso. Bom, 11ª brachá, pessoal. Uma brachá também muito importante que nós dissemos a Deus, she'asa li kol tzorki. A Gemara, mais uma vez o Talmud, que ele fala de toda essa parte, ele fala especificamente quando a pessoa ela calçar um sapato. Assim está escrito, quando você for calçar um sapato, faça essa brachá. Por que she'asa li kol tzorki? Porque, na verdade, Deus ele me deu provimento de tudo que eu preciso, de todas as minhas necessidades. O que eu preciso, Deus ele me dá. Então, pessoal, a gente tem que entender aqui algo muito importante também. Existe a famosa Mishnah na ética dos pais, do famoso rico, Miu Ashira Samer Bechelko, o verdadeiro rico é aquele que se alegra com o que ele tem, mas, na verdade, a ideia que essa brachá está falando aqui é que as pessoas elas têm que agradecer até mesmo por ter, como nós falamos também em relação às roupas, mas até mesmo por ter um sapato para calçar. Algo que parece tão trivial. Pessoal, pensem vocês, não precisam me responder. Quantos pares de sapatos, botas, vocês têm na casa de vocês? Tem pessoas que têm closet, eu não estou te criticando, Deus me livre. Tem pessoas que têm um closet só de sapato. Você abre aquela porta, deve ter uns 90 pares de sapato. Eu não estou reclamando. Aí você, para escolher é muito difícil. Mas você acha que isso é normal. Tem pessoas que não têm nem o que calçar na sua vida. Agradece que você, até mesmo por um sapato, algo que às vezes é tão insignificante, algo que às vezes é tão rotineiro na nossa vida, até aqui. Nossos sábios foram para falar, não esquece de agradecer a isso. Por você poder pisar no chão com algo para proteger o seu pé. Porque a gente sabe que se não tem o sapato, não tem o chinelo, não tem a sandália, a gente sabe o que aconteceria com os nossos pés, não é verdade? Então agradeça por isso. Lembrar também que todos os nossos movimentos, tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, Deus, obrigado, porque você provém as minhas necessidades. Eu abro a minha geladeira, eu tenho que comer. Eu abro o armário dos meus filhos, eu tenho que vestir para eles. Eu abro a minha conta, tem também exatamente o que você precisa. Tem gente que acha que precisa de mais, mas de menos. A gente não vai entrar agora nessa ideia da Tefilá pela Parnassá. A gente vai falar uma aula só sobre isso. Bemeto, a gente quer muito tentar fazer uma dessa. Mas a ideia que eu quero passar para vocês é essa, pessoal. Kol tzorki. Deus, todas as minhas necessidades, elas vêm de você, e 2, você provém. Ah, mas eu ainda não consegui. Então, calma. Ou ainda não chegou o momento, ou não é para o seu bem. A gente já falou sobre isso também numa vez passada, numa aula passada, desculpa, não vamos falar sobre isso, mas a gente agora vai tentar continuar, ok? Nesse nosso crescimento, pessoal. 12ª e 13ª. Falamos Ozer Israel Bigvura. A tradução é muito interessante, que está escrito que você dá força a Israel. Você, de alguma forma, cinge Israel com a sua força. Por que está escrito essa palavra de cingir? Porque a Gemara também fala que quando uma pessoa colocar o cinto, a Hagorá, ela tem que fazer essa brachá. Qual sentido tem nisso, pessoal? Qual sentido que tem entre o cinto? Então saibam, porque o cinto, de alguma forma, ele, de acordo com essa brachá, ele traz para Israel, para Am Israel, a Gvurá, a bravura. Que bravura é essa? Então, olhem que coisa interessantíssima. A Hagorá, obviamente, que hoje a gente usa o cinto para... Tem um lado, obviamente, estético, mas a Gemara fala que quando existia uma separação, a Hagorá que é trazida na época da Gemara era para separar o coração do homem, ou seja, a parte elevada do homem, com a parte que a gente chama um pouco menos elevada, que é a parte de baixo do corpo do ser humano. Ele separa.
Ele faz uma avdalá entre a parte do coração e a parte de baixo, ao ponto que, para que uma pessoa, naquela época, que eles vestiam aquelas túnicas, a pessoa, para poder fazer tefilá, ela tinha que fazer uma separação entre o coração e entre, digamos assim, as partes de baixo do corpo da pessoa. Então, olha que coisa interessante. Quando você consegue, através dessa separação, você consegue ter bravura para vencer o seu mau instinto, o seu Yetzer Hara. Não é que o cinto vai me dar bravura, não é isso. Aqui é a ideia filosófica da Brachá. Você aqui fala, Deus, disso que eu quero, preciso conseguir separar o meu lado espiritual do meu lado material. É isso que vai me dar bravura para o quê? Para conseguir vencer todos os instintos negativos que possam vir na minha vida. Depois, nós temos a Brachá Oter Israel Betifará, que Deus ele coroa Israel com Tiferet, com a glória. Ok? Deus, ele, digamos, ele coroa cada um de nós. Tem uma explicação na Gemara também que fala que está tratando do tefilim, em relação aos homens, os filactérios, que nós colocamos todos os dias de manhã, com exceção de Shabbat e Yom Tov, mas a coroa também é algo que, pela Kabbalah, ela está acima da nossa cabeça. Em Rosh Hashanah, nós coroamos Deus. O sumo sacerdote, quando ele colocava em suas roupas, uma das roupas era o quê? Era um tipo de uma coroa, não era uma coroa especificamente, mas que se chamava tzitz, que era como se fosse um arco que ele colocava aqui na sua testa, em que ali estava escrito Kodesh la Hashem, sagrado para Deus, para ele nunca esquecer quem ele era. Ou seja, aqui nessa brachá, quando a gente fala dessa coroa, ok? A gente vê que a gente não pode esquecer que Malchut Shamayim, essa subjugação que a gente tem que ter a Deus, o jugo divino, ele tem que estar sempre acima da gente, como uma coroa. Nós coroamos a Deus, mas a gente nunca pode esquecer quem está acima de cada um de nós. Ou seja, cada um, de alguma forma, ganha uma proteção com que ele acha que é mais adequado. Nós pedimos essa proteção e é nessa brachá você pode pedir alguma proteção especial da sua vida também. Quando você fala, Deus, você é a minha coroa. Você é o meu rei. E por isso que eu preciso que você vai também me envolver. Eu preciso que você vai estar na minha vida. Essa é a intenção que a gente também pode e deve fazer nessa brachá. E aqui, pessoal, a gente chega na 14ª brachá, muito interessante também, que a gente fala Anoten Layaef Koach, que Deus ele dá para a pessoa que está cansada força. Interessante que nos Ganim, tanto em Israel quanto no Brasil, pelo que eu vi, as morot e as gananot, quando elas fazem, assim faz Anoten Layaef Koach, né? Todo mundo faz assim, porque você dá para o cansado força. Aí você faz isso e a criança tem força, mas a gente vê, pessoal, que aqui nós começamos o dia com essa brachá. Ok, temos todo dia, trabalhamos, lutamos, vivemos, chegamos em casa, rotina, crianças, marido, esposa, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, tudo isso. De repente, quando Deus ele te dá mais um dia, você agradece no final das contas que Deus ele te devolveu a alma de uma maneira saudável e forte. Depois de tudo que você passou, você acorda. É verdade que existe aquela preguiça que a gente já falou, mas você acorda o quê? Você acorda com uma alma saudável, forte e pronta para seguir adiante. E aqui, pessoal, é muito interessante que também em Yeshayahu, em Isaías, existe uma profecia que fala exatamente que Deus, quando ele for trazer o seu povo de volta, e a gente vê isso diante de nossos olhos hoje se concretizando, está escrito que Am Yisrael vai voltar a Yef le'artzo, vai voltar cansado para sua terra. Por que cansado? Cansado do exílio, cansado de estar num lugar
que ele tem que se subjugar aos outros povos. Ele agora precisa da sua independência. Isso é uma profecia. Então a gente aqui também pode pedir, Deus, me dá força. Me dá força para eu aguentar tanta dificuldade. Me dá força para, se Deus me livre, eu tiver uma notícia ruim, para eu aguentar. Me dá força para seguir adiante. Me dá força para educar meus filhos. Me dá força para não pensar de maneira negativa. Me dá força. Me dá. Você agradece, mas também, depois do agradecimento, você pode pedir. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, dá para fazer em 1 segundo uma brachá como essa? Uma brachá, de novo, ela tem a nossa base e depois ela tem 3 palavras mais. Então você fala, bom, Deus, legal que você deu força. Não é só isso. Você agradece que você tem uma alma saudável, mas você também pode pedir. Você agradece que você agora tem força para começar o seu dia, mas você não sabe o que vai vir no seu dia. Então pede. Pede a ele e fala, Deus, eu não sei o que vai acontecer na minha vida agora. Não sei o que vai ser. Se vão me enganar no trabalho, se alguém vai falar mal comigo, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu preciso que você me dê força. Preciso exatamente disso. E aí, pessoal, a gente chega na 15ª e última brachá. Lembrem vocês, mais uma vez, temos 15 brachot. Falamos isso na aula anterior, que são 15 portões que nós temos para abrir todos os Sharei Shamayim. E nessa brachá, pessoal, eu quero falar algo aláhico, uma lei muito importante que muitas pessoas, infelizmente, acabam errando. Vocês estão vendo que ela começa assim. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, mais uma vez, bendito és Deus, Rei do Universo, ama'avir shena meinai utenumá me'afapai. Vocês estão vendo que tem um ponto? Mas saibam que pela alahá, tudo isso que eu coloquei para vocês é uma brachá só. Nós não devemos interromper no meio dessa última brachá, ao ponto que se você escuta alguma pessoa fazendo essa brachá, depois que a pessoa falar amavir shena meinai utemunah me'afapai, que a gente traduz como que Deus ele remove o sono dos nossos olhos e a sonolência das nossas pálpebras, você não responde amém. Você só responde amém quando ele terminar toda a brachá. Não pode ter um efsek, ok? Se por acaso, entre uma brachá e outra, você precisar fazer alguma coisa muito importante, não é aqui, nessa brachá, que você deve parar. É muito importante saber isso, pessoal. E olhem que brachá fenomenal, sensacional. Se desse para ficar meia hora só nessa brachá, não só no shiur, todos os dias, a gente ficaria, pessoal. Primeiro, você agradece a Deus que ele removeu o sono dos seus olhos. Mais uma vez, só milagres, tudo milagres. E aí, você aproveita que você está agradecendo, você aproveita que você está louvando a Deus. E não estou falando aproveitar no sentido negativo, tá bom? Não me entendo mal. E você faz um Yehi Ratzon. O que é Yehi Ratzon? É um pedido. Você vira para Deus e fala, Vihi Ratzon melefanecha Shem Elokeinu ve'Elokei avoteinu. Que seja da sua vontade, Deus, nosso Deus e Deus nossos pais. Primeiro de tudo, Shetargileinu betoratecha. Shetargileinu betoratecha, que eu seja ragil, que seja comum eu estar ocupado com a sua Torá, que eu esteja acostumado a estudar a sua Torá, porque como nós falamos, pessoal, Talmud Torá Keneged Kulam, não tem como. O estudo de Torá é o que a gente tem de mais valioso, mais sagrado, mais profundo nesse mundo, que mais eleva a alma de pessoas e mais traz cura completa para as pessoas também. Bezrat Hashem. Então a gente primeiro fala, Deus, que possa ser frequente o meu contato com a sua Torá. Vetadbikeinu bemitzvotecha, que eu possa estar ligado, conectado, colado com as suas mitzvot, que eu as faça com amor. E aí você fala, agora Deus, depois que eu tenho Torá e depois que eu estou junto das mitzvot, ve'al tevienu lo lideichet. Deus, por favor, não me traga para o pecado. É óbvio que quem faz o pecado é a pessoa, mas não coloca o pecado diante de mim. Ve'lo lidei haverá ve'avon, e não através
de um pecado e de uma transgressão, porque uma é feita com intenção e a outra é feita sem intenção. Deus, não me coloque em provas. Eu vou cair se você me colocar em provas. Me salva. Não bota provas na minha frente, provas que eu digo não para passar de ano, provas na vida. Provas para fazer o certo ou o errado. É algo que a gente tem que pedir para Deus. Depende dele. Óbvio que tudo isso, se acontecer na nossa vida, para o nosso crescimento. Mas, peça. Velolidei bizayon, e nada relacionado a ficar envergonhado. Vealishlot banu e etc. E que não recaia sobre nós, banu, pessoal, não sobre mim. Plural, o mau instinto. E aqui você fala, ve'archikeinu me'adam ra'u mechaver, a Deus, me afasta das pessoas ruins e de um companheiro, de um amigo ruim. Muitas vezes, pessoal, nós somos humanos. Muitas vezes nós só olhamos o que a pessoa é do lado de fora. Não sabemos da intenção daquela pessoa. Não sabemos se, na verdade, ela quer o nosso mal ou se ela fala algo para o nosso bem. Deus, me afasta desse tipo de pessoas. Eu preciso perguntar a vocês quantas pessoas que vocês conheceram ao longo da vida que tem essa característica que vocês prefeririam não ter encontrado. Vocês estão entendendo a kavaná, a intenção que a gente tem que ter? E aí, depois que você pediu para Deus te afastar de tudo que é ruim, você pede, Deus, o que eu quero estar ligado? Eu quero ter um bom instinto. Eu quero ter boas ações. E força esse instinto positivo a quê? A ser seu escravo, a trabalhar para você. E aí, se você pede, Deus, todos os dias, ou seja, para o bem, para a paz, para a bondade, desculpa, para a piedade, diante dos olhos de todos. E você fala para Deus, Deus, no final das contas, por favor, me dá bondade. Mas olha o que ele fala, não é só bondade. Chassadim tovim. É como se a gente falasse boas bondades. A tradução são bondades generosas. Ou seja, Deus, me faz enxergar o bem que você faz no mundo, o bem que você faz para mim. É tão difícil, pessoal. Nossos olhos estão tão tampados para enxergar a bondade de Deus. Nossos olhos estão tão cegos para enxergar o que está na nossa frente, porque o mundo passa por um momento de escuridão. E quem tem que abrir os nossos olhos, além de nós mesmos, é também pedir a ajuda de Deus. Ou seja, Deus, me dá bondades generosas, e você termina, Baruch atah Hashem, de novo. A fonte de tudo é você, Deus, presente, passado e futuro ao mesmo tempo, Agomel Hassadim Tovim Le'amo Israel. E você fala que você concede essas bondades generosas para Am Israel. E aqui termina, pessoal, terminam as Berikot HaShachar. Só que nossos sábios, quando eles colocaram no Sidur, eles acrescentaram mais uma tefilá muito especial que a gente faz. Eu vou tentar falar sobre ela em 3 minutos de verdade. É o famoso Yehi Ratzon. É mais um pedido. Quem fez essa tefilá, só para colocar vocês num âmbito histórico, essa tefilá, quem fazia ela quando acabava de se comunicar com Deus, era ninguém mais, ninguém menos do que Rabi Yehuda An-Nassi. O famoso Rebbe, o homem que teve a coragem de escrever a Torá oral, de compilar a Torá oral para que ela não fosse esquecida. Rabi Yehuda An-Nassi. E a Gemara fala que essa era a brachá, esse era o pedido, não era brachá, desculpa, o pedido que Rebbe fazia quando ele acabava de se conectar com Deus. Vocês querem olhar que coisa sensacional, você está conectado com uma pessoa da época da Mishnah, e não só qualquer pessoa, uma pessoa que fez tanto por Am Israel. Olha o que o Rebbe fala para a gente, pessoal.
De novo, que seja da sua vontade, Deus. E aí você fala, olha só. Deus me salva todos os dias. Não só do amigo ruim, da pessoa ruim e etc. Você começa falando coisas tão verdadeiras e tão atuais, pessoal. A primeira coisa que ele fala, Deus me salva, me'azei panim, o me'azut panim. Ou seja, Deus me salva dos homens, seres humanos arrogantes, e me salva da arrogância. Ou seja, eu não quero que você me salve só das pessoas que são arrogantes. Eu quero que você me salve também para que eu não seja uma pessoa arrogante. Para que eu não seja arrogante com as pessoas e com a vida. E aí você fala, me'adam ra, mais uma vez, de uma pessoa ruim, do yetzer hara, do instinto ruim, do haver ra, do mau amigo, do shachen ra, do mau vizinho. Quantas pessoas têm problemas com o vizinho? E o vizinho, quando eu falo, não é só o vizinho da sua porta. É o vizinho, a pessoa que está perto, muitas vezes, de você. E aí você continua, pessoal, e fala o me pega ra, ou seja, dá algo ruim que vai lifgoar você, que vai acontecer com você, o me ainara, e do mal olhado. Me lachonará, Deus me salva disso tudo, me salva da maledicência. Depois ele fala me malshinut, da falsa acusação, me edut sheker, do falso testemunho, o misinat abriot, e do ódio humano. Deus, não me faz odiar ninguém, não traz esse sentimento para dentro de mim. Se uma pessoa fizer alguma coisa errada comigo, não me faz ter isso aqui dentro, de tão negativo que é. E você fala, termina e fala, me'alilá, memita, meshuna, mecholaim raim. Você termina e fala da calúnia, ok? Memita, meshuna é uma morte que ela é ruim, uma morte desastrosa, o mecholaim raim, de doenças muito, muito ruins, Deus me livre, ok? Mimikrim raim, o misatana mashchid, de maus acontecimentos, ok? E também misatana mashchid, um implacável acusador. Midin kasher, Deus me salva de um juízo difícil. O mibaal din kasher, de uma pessoa também que vai me julgar negativamente. Ben sheu ben brit, o ben sheino ben brit, o medina sherginom. Se é uma pessoa dentro do seu pacto, ou seja, dentro do seu povo, ou se não, o Medina Sherginom. Me salva também dos sofrimentos do Geinom. A gente não vai entrar agora. As pessoas traduzem como inferno. A gente, obviamente, não tem mais tempo para continuar, mas não é essa a ideia do inferno que a gente conhece. Mas para a gente poder só terminar, pessoal, de verdade, eu quero falar para vocês algo muito importante. Se vocês forem pegar a 15ª brachá que a gente trouxe com o seu Yehi Ratzon e a Tfilá do Rebbe, vocês veem que ali tem a fórmula do sucesso para a sua vida. Tudo que você pede para Deus, para te afastar, para não recair sobre você, o que depende de você, obviamente, se você fizer ao contrário de tudo que está ali, ser um bom amigo, não ser arrogante, amar as pessoas, todas as consequências, né? Enfermidades, juízos e etc., isso não vai cair sobre você. Essa é uma garantia que Rebbe Yehuda Nassi dá para cada um de nós. Então, eu acho que com isso, a gente conseguiu fechar mais um ciclo da nossa manhã. O ciclo que, na realidade, é, como nós falamos, a nossa energia, a nossa vitamina. E eu garanto a vocês, pessoal, a gente tem ouvido, graças a Deus, pessoas que começaram a se concentrar, eu não estou dizendo agora mais meia hora do seu dia, mas pessoas que ou não faziam Birkot HaShachar e agora começaram a fazer, ou pessoas que faziam em 10 segundos e agora fazem em 1 minuto, olhando para o Sidur, entendendo a palavra, entendendo o que a gente está tentando trazer, e as pessoas falam, cara, está mudando a minha vida. Por quê? Porque essa é a garantia que a gente tem quando a gente coloca no nosso contato com Deus, quando a gente coloca o nosso coração, quando a gente coloca a nossa intenção. E esse é o nosso objetivo aqui, nesse nosso encontro a cada 2 semanas. Gostaria muito, mais uma vez, de agradecer a todos pela presença e, Bezrat Hashem, daqui a 2 semanas a gente se encontra com mais um shiur que eu espero que possa surpreender a todos
novidades, crescimento, que no final das contas esse é o nosso objetivo aqui. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, que a gente só tenha boas notícias e que a gente tenha, através dessas palavras, conseguido elevar a alma dessas pessoas tão queridas que nós citamos no início e que todos que precisam, que também nós citamos e o que também nós não citamos, tenham a sua cura completa, o seu pronto restabelecimento, que tenhamos só boas notícias